Fala, autênticos! Façam uma excepcional noite. E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do Authenticast. Esse podcast aqui que foi criado para ter conversas autênticas e que gerem valor para as pessoas que estão assistindo aqui. Essa é a nossa missão. Nesse episódio aqui, eu sou com meu irmãozão aqui, cara que eu conheço de longa data, estudou comigo lá desde a ETEP, desde 2007. Então vai fazer 20 anos que a gente se conhece. Rodrigo Barbosa, meu amigo de Paraibuna. Como é que você tá, meu amigo? Primeiramente, muito prazer, boa noite a todos. Façam uma excepcional noite. Estou muito bem, Ronaldo, graças a Deus. Estamos aqui, acabei de chegar do trabalho, vim aqui conversar com meu amigo aqui na Authentic, atrás de negócios. É isso aí, é isso aí. O Rodrigo trabalha, hoje está como CLT, né? Eu sempre falo isso. Você não é CLT, você está como CLT. Exato. Então, ele trabalha lá em Paraibuna, mas sempre está antenado nos negócios, sempre estudando. É isso que eu falo. Tem que correr atrás de conhecimento, mas colocar em prática também. É isso que o Rodrigo tem feito, isso que está mudando a vida dele. Eu tenho certeza que isso daí não é nem a sombra do que é de vir, né? Não, meu irmão. Com certeza. E diante, né, dessa vivência que nós temos e vendo o Ronaldo, né, atuando bastante dentro de tudo que a gente vem vivendo em estudos, né, em palestras e conhecimento, eu tomei uma decisão de estar vindo com ele, que é uma pessoa que eu confio, autêntica, que já foi premiada aqui em São José, e estar vindo alugando um carro aqui para mim poder fazer uma renda extra. E com isso, fazer network, e com isso poder mudar o ambiente, né? Conhecer pessoas e assim poder estar prosperando, gerando negócio para ele, para mim e para nossa cidade de São José dos Campos aqui. É isso aí. Isso que o Rodrigo falou é importantíssimo. A gente tem que estar em movimento. Exatamente. O que você esteja fazendo, você não pode ficar parado. Tudo se movimenta. O vento está todo em movimento, o ar está em movimento, a água está em movimento. Por que você vai ficar parado? Como o Rodrigo falou, está gerando essa nova possibilidade de renda e uma renda extra. E vai ter o quê? Possibilidade de conhecer novas pessoas. Agora eu falo para você, ele não sabe com quem que ele está andando no carro. De repente vai fazer uma corrida entre uma pessoa lá que ele nem sabe quem que é. Num bate-papo, se a pessoa der uma abertura, pode ser que acabe virando um parceiro, um sócio ou um amigo que seja. Mas vai gerar alguma conexão, alguma relação ali. Então, para isso você tem que estar em movimento. Se você ficar parado dentro da tua casa e sem conversar com ninguém, você não vai criar esse movimento, não vai ter essa oportunidade de ter novos resultados, né, meu irmão? Com certeza. O grande motivo é porque assim, nós também mexemos com vários outros tipos de negócio. E você conhecendo pessoas, a gente pode estar oferecendo algum produto que a gente já trabalha com ele, mas mais importante que isso é conhecer novas pessoas, novas mentalidades, novas ideias, porque às vezes uma palavra, uma frase que a pessoa diga para você, ou eu diga para a pessoa, eu gere valor na vida dela. E gerando valor, com certeza, nós teremos resultados em diversas áreas da nossa vida. Mas o Ronaldo falou e eu confirmo, né? E digo, importante é estar em movimento. Em movimento é onde tudo acontece. A gente parado em casa, não vai acontecer muita coisa, mas com propósito, sabedoria e com as pessoas certas, nós conseguiremos ter bons resultados. É isso daí. E é incrível quando a gente está no ambiente, né? A gente atinge um nível de maturidade, de conhecimento, e a gente começa a ter essa percepção que certos ambientes já não cabem mais pra gente, né? Exatamente. Parece que você está numa bolha, é sempre aquela mesma conversa, não evolui. Então, é isso que você está buscando, é algo sensacional, é isso que eu venho buscando também no dia a dia, estar em novos lugares, né? Sempre. Porque a gente não sabe, uma sementinha que a gente planta ali, uma pessoa que a gente conhece, agora talvez não vai gerar um negócio, talvez você não vai ter um grau de relacionamento mais próximo com ela, mas num dado momento da vida vocês com certeza vão se cruzar. E essa primeira impressão, esse tato, o jeito que você trata as pessoas, que você gera valor na vida das pessoas, com certeza vai ser lembrado. Eu gosto muito de lembrar da história de José do Egito, né, que após ele ter sido preso, ele fez network com quem? Com os subordinados do rei, né? E ali foi fazendo network depois de anos, né, que se passou, o rei precisava de alguém para revelar os sonhos dele, e o que aconteceu? O network que ele tinha feito anos atrás, que eram
dos soldados, né, que eram do rei do Egito, foi lá e falou, ó, tem um rapaz lá embaixo lá que está preso lá que pode decifrar qual é o seu sonho. E o que aconteceu? José do Egito virou governador do Egito. Obviamente, não precisamos, isso é só um exemplo do que é o network. Mas assim, muitas vezes nós queremos, nós somos resultadistas e às vezes a gente pensa muito no dinheiro, mas antes do dinheiro vir, Deus está preparando a gente para conquistá-lo. E isso vem através do network, que nem que a gente não consiga nada aqui naquele momento, naquele primeiro mês, naquele primeiro ano, mas com certeza você agregando valor, gerando valor na vida das pessoas, você também será agraciado. Com certeza. Isso que o Rodrigo falou é algo que a gente sempre tem que estar em mente, né? Sim. Ele falou que as pessoas são resultadistas, né? São imediatistas. Exato. A maioria das pessoas ela não alcança o objetivo desejado porque justamente ela acha que ela vai começar algo hoje, amanhã ou semana que vem, mês que vem, ela já vai ter um resultado. Dependendo do projeto, do seu objetivo, você vai demorar anos para você alcançar o seu objetivo. Mas a maioria das pessoas elas desistem facilmente, porque elas acham que o resultado é imediato. Agora fala para você, qual fruto, qual planta, árvore que você vai colocar uma semente lá hoje, vai cobrir com terra, vai regar, e no dia seguinte já vai estar dando fruto. Não existe, tem árvore que é 5, 7 anos para dar fruto. E na nossa vida, nos negócios, nos relacionamentos, é a mesma coisa, a gente não pode ser imediatista, de jeito nenhum. Com certeza. Meu amigo, mas me fale um pouco aí da sua jornada, da sua expertise. O que você traz de novidade aí pra gente aí? Bom, bem, como o Ronaldo disse, né, hoje eu trabalho numa empresa de distribuição de energia, é uma cooperativa que atende 6 municípios, né, onde a sede é em Paraibuna. Hoje eu atuo como analista de dados e analista de distribuição, no caso ali, né? E hoje também eu tenho uma distribuidora de cosméticos, né, que vendo produtos de alta performance para cabelos femininos e também alguns produtos masculinos também. E me despertou a vontade, e hoje eu resido em Paraibuna e a minha esposa reside em Guarulhos. E então, só que nós temos um carro só. A nossa renda hoje não permite nós termos 2 carros, 2 IPVAs, né, duas fontes de gastos. Então, o que eu pensei? Né? Através do Ronaldo, né? Ele já com a Authentic, já consolidado no mercado, eu pensei, poxa, se eu conseguir alugar um carro e eu trabalhar após o meu expediente de 3 a 4 horas, fazendo serviço de motorista de aplicativo, e mais, às vezes, quando assim as pessoas me permitirem, fazendo network, vender algum produto, né? Então eu estarei fazendo network, explanando, divulgando o meu trabalho e também fazendo essa renda extra para mim poder pagar os custos do carro. E assim tendo mais liberdade para mim poder visitar minha família, né? Para mim poder estar me deslocando, que hoje em dia andar de ônibus é um meio muito bom. Porém, ele delimita muito tempo, ele toma um pouco de tempo, e tempo é uma coisa muito preciosa na nossa vida. Então, eu conversei com o Ronaldo, estou me arriscando, mas eu tenho certeza que com muita fé e prosperidade nós vamos conseguir atingir nossos resultados. É isso daí. O que o Rodrigo está fazendo aqui, ele está saindo dessa, que o pessoal chama de zona de conforto, né? Exatamente. De estagnação. Ele tem o trabalho dele, tem o salário dele, né? Que da empresa que ele trabalha, mas ele está buscando novas rendas. Eu sempre falo, quando a pessoa está refém ali de apenas uma renda, fica muito ruim. Ela tem que se sujeitar a tudo. Qualquer coisa que aconteça, você acaba abaixando a cabeça, se curvando, porque você só tem uma renda. Exatamente. Agora, quando você amplia essa possibilidade de ter outras fontes de renda, né, o Rodrigo já está trabalhando, depois vai falar um pouco mais no ramo de cosméticos, né, que é algo que ele vai plugar bastante. Exato. Com essa questão das corridas. Agora, a questão de ter o carro, né, para ter essa mobilidade maior e também com o objetivo de conhecer mais pessoas, você abre esse leque. E que nem eu falei lá no início, você não sabe a possibilidade que tem. De repente, essa pessoa que está entrando nesse carro para essa corrida é um empresário, alguém do segmento que vai precisar dos produtos dele.
Para você ter ideia, não, eu sempre falo, não menospreze ninguém. Exatamente. Sempre trate as pessoas da mesma maneira que você não sabe quem está do outro lado. Para você ter Exatamente. ideia, hoje tem um investidor nosso que ele está com 8 carros aqui na operação. Ele é médico e ele não tem o carro dele. Ele tem os carros aqui agregados na nossa operação. E ele fala, eu prefiro andar de Uber, porque a minha vida é muito corrida, eu vou para a clínica, fico o dia inteiro, depois eu tenho que fazer cirurgia, e o carro fica parado, tem esse custo extra. Então eu prefiro alocar a minha renda comprando mais carros e gerando uma renda passiva, que essa é uma das oportunidades que tem aqui na nossa empresa. Então isso que o Rodrigo está fazendo é algo louvável. Ele está falando que ele está arriscando, né? Ele está arriscando, ele fala, não sabe, não sei nem como que vai ser, ele já fez corrida anteriormente, mas já faz um tempo. Sim. Mas é isso que eu sempre falo, que a gente tem que inverter muitas vezes a lógica que parece ser a lógica da vida. Que o pessoal sempre fala, eu preciso ver para crer. Exatamente. Não coloque o carro na frente dos bois, não dê o passo maior que a perna. A sociedade, as pessoas que estão em nossa volta, sempre está nos limitando. Agora, quando você sai do racional, você precisa sair do racional, você precisa ser, digamos assim, meio doidinho para as coisas darem certo. E isso é o segredo do sucesso, você fazer o contrário do que o mundo sempre fala para você fazer. Então, você precisa, na verdade, crer para ver, você precisa colocar, sim, os carros na frente do boi, você precisa, sim, dar um passo maior que a perna, e você precisa, sim, dar aquele passo no degrau sem ter o degrau. Você vai colocar a perna, vai crer e Deus vai colocar esse degrau. Então isso é algo sensacional. O Ronaldo falou isso, falou sobre crença limitante e isso aconteceu hoje. Mas assim, antigamente, né, hoje, já com 40 anos, né, a gente já se tornando pessoas mais maduras, né? Antes eu não conseguia compreender isso. Mas toda a família, toda a nossa criação, e muitas vezes isso parte de religião, e tá tudo certo. Eles impõem crença limitante em nós, né? A televisão impõe crença limitante em nós porque eles não querem que nós tenhamos a verdadeira sabedoria. Mas um exemplo de hoje, eu falei para minha mãe que eu estava vindo aqui pegar um carro, ela falou, você comprou um carro? Eu falei, não, estou alugando um carro, que eu vou fazer corrida de motorista de aplicativo. E daí ela já contou para minha avó e elas estão preocupadas porque eu vou dirigir de noite, que eu vou fazer. Só que assim, antigamente isso já ia me estressar. Antigamente eu falei, gente, é isso mesmo, tal, mas tranquilo, porque é normal da sua mãe, da sua avó, dos seus familiares, Sim. eles terem medo, porque eles não fizeram nada disso, entendeu? Eles foram até um teto. E quando a gente quer fazer algo diferente, o coração deles fica apertado, mas nada passa de preocupação. Porém, isso é uma carga energética. E se a gente não prestar atenção, isso acaba nos travando, sabe? Então nós temos que arriscar sim, tendo confiança, acreditando em Deus, tudo vai dar certo. Mas assim, a zona de conforto, nós temos que quebrá-la. Eu estou fazendo isso de que maneira? Eu saía do trabalho às 17 horas, ia para academia e ficava ali, às vezes estudava mais um pouco e ficava aí com o tempo vago, né? Então, por que não arriscar mais? Por que não? E assim, o meu negócio da RLA Care, que é a distribuidora de cosméticos, o que acontece? Hoje eu vivo em Paraibuna. Paraibuna é uma cidade de 18 mil habitantes. Então eu fico meio limitado de vendas ali. Então eu falei, eu quero que o negócio prospere, eu quero que o negócio vá para frente. Então eu achei uma maneira de quebrar a minha rotina, a minha zona de conforto, fazendo network e ainda tendo o carro. Então, assim, é um risco? Mas eu acredito que seja um risco mais calculado, né? É isso. E a gente só cresce, né? Quando a gente está sob pressão. Você pode Exato. verificar quantas vezes na vida, no momento que você estava ali sem sair da chave, que, agora não tem mais jeito. Você estava sob pressão, você encontrou uma solução para aquilo e saiu de uma maneira que você nem imaginava. Exatamente. Então, eu sempre falo isso daí, né? Tudo que você coloca pressão se transforma. Então, você tem que aproveitar essa pressão ao seu favor. Então, se desafiando, se colocando em ambientes que vá exigir de você algo mais, Exato. É aí que você cresce. Com É aí que certeza. você cresce. Você ficar naquele mesmo ambiente, fazendo a mesma coisa lá, Nada muda. você não vai crescer, nada muda. Nada muda. Então tem que se lançar mesmo,
encarar os desafios, viver novas experiências, Com certeza. para você ter esses novos resultados aí. Mas me conta mais aí dessa questão que você falou dos produtos, né, da RA Care. Sim, Conta mais pra gente. fazem um ano e 3 meses, um ano e 4 meses que eu conheci uma empreendedora lá de São Paulo através da minha esposa Antonella. E ela trabalhou 15 anos no Inmetro e 15 anos na Anvisa. Ela é farmacêutica. Legal. E então ela tinha um sonho de criar uma indústria de produtos femininos, né, para cabelo. E daí fui conhecer a fábrica dela, inclusive fui prestar um serviço para ela de consultoria na área de ISO 9000, né, que eu atuo bastante nessa área também, planejamento e tal. E daí fui conhecer a fábrica dela e ela me mostrou, né, os produtos que ela fabrica, além de produtos convencionais que todos nós conhecemos, como shampoo, condicionador, máscara, que obviamente mais mulheres usam, mas nós homens também podemos estar usando. Sim. Ela tem um produto inovador que substitui a progressiva, sabe? Com creatina. É um tratamento capilar. É sensacional. Que tem a creatina que nós usamos para treinar, para dar força para o músculo. Essa creatina, ela dá força para o cabelo. Ela não faz nascer cabelo, porém, ela vai enrijecer a força capilar dos seus cabelos. E ela substitui a progressiva por quê? Porque ela tira o frizz, ela tem termoativos que você pode estar usando escova, junto com chapinha, com secador e mais. Sem formol, ela não tem a química. Então você usa uma vez a cada 15 dias e o seu cabelo vai tratando e alisando. Então, por isso que chama evolução do livro, fazendo um tratamento capilar. Então eu achei uma coisa inovadora. As mulheres gostam muito do cabelo liso, gostam muito dessa parte, né, de beleza. Então eu achei uma chance bem bacana de estar começando com esse negócio de vendas, que eu gosto muito. Eu, quando criança, fui bastante vendedor, até a minha adolescência, uns 25, 30 anos, né, que já não é nem adolescente mais. Fui vendedor de queijo pra caramba, levava pra faculdade. Laticínios Migon. Então eu quis voltar a vender, né? E aí foi nesse ramo. Comecei com 9 produtos, que era o que ela disponibilizava. Agora nós estamos com 23 produtos, como Bora Splash, como cera modeladora para cabelo, para homem, para masculino, feminino. É o Bora Splash da Virgínia. É o Bora Splash melhor que o da Virgínia. Melhor que da Virgínia. É que as pessoas não conhecem ainda. Então, assim, o negócio está crescendo, eu estou crescendo junto com ela. Ela me deu a representação aqui no Vale do Paraíba, então a tendência é expandir. É isso daí, sensacional. Muito bacana esse bate-papo aí. Mas a gente está falando de negócios, né, de prosperidade e tudo mais. E a gente sempre fala, né? Você falou num ponto aí de sabedoria, né? Já citou uma parte da Bíblia, né? Falou de José do Egito e tudo mais, que se tornou governador. Eu sempre falo para as pessoas, né, que eu nunca fui muito de ir na igreja, de ler a Bíblia. Eu estou tendo essa intimidade com Deus sei lá, pouco mais de 2, 3 anos. Final de 2023 ali, fazer uns 3 anos que virou essa chavinha na minha vida. E hoje, para mim, está muito claro que todas as respostas para os problemas da nossa vida estão na Bíblia. E basta a gente estar atento a isso, né? Inclusive, eu falo que eu uso a inteligência artificial para isso hoje. Quando tem um problema na minha vida, se eu, de vez de eu pegar a Bíblia e procurando, eu coloco na inteligência artificial, eu coloco lá. Eu falo assim, estou passando por tal situação aqui, me indique um versículo bíblico que vá me ajudar a entender essa situação e tal. Aí ele me passa uns 3, 4 versículos bíblicos. E eu vejo que você também estuda bastante, né? Tem estudado bastante a Bíblia, tem uma live diária que você faz, né, pro pessoal. Me conta mais um pouco dessa questão sua, da onde surgiu essa ideia, esse desejo, né, de fazer essas lives, o que te motivou? Conta um pouco pra gente. Então, eu também fui criado num berço católico, né? Participava de missa, mas assim, nunca fui fanático, né? Nunca fui assim de frequentar muito. Porém, teve um período da minha vida que eu passei por algumas dificuldades, né? Enfrentei um problema com adicção e eu precisei ir para a Fazenda da Esperança. E lá eu tive um contato
uma intimidade, um contato grande com espiritualidade. E ali eu comecei eu nunca tinha lido a Bíblia, hoje eu venho praticando, lendo lá, eu conheci um livro, Jesus Está ao Seu Lado, né? E esse livro, com mensagem desse livro é da Sarah Young, com mais de 9 milhões de edições vendidas. E é maravilhoso esse livro. Então eu comecei ali a entender muita coisa. A Bíblia, se a gente lê ela todos os dias, voltar no que você leu 30 dias atrás, com certeza você vai ter uma interpretação diferente. Por quê? Porque nós vivemos momentos diferentes. Essa é a Pensamentos sensação, essa é a diferentes. sensação que eu sempre tenho. Quando eu volto, eu falei, nossa, eu não tinha entendido isso. Exato. Mas é bem relacionado ao momento que a gente está vivendo. Exatamente. Aí eu comecei a pôr no YouTube, né? Falar sobre esse livro, né? Todo dia tem uma passagem e eu comecei a fazer as postagens lá. Eu fiz um período, agora não venho fazendo mais, mas agora estou com outros projetos também. Mas assim, eu comecei a entender bastante quais são os propósitos de Deus. E ali eu comecei a entender verdadeiramente o que é religião e o que é espiritualidade. Uma coisa não tem nada a ver, não tem nada a ver com a outra. Mas uma coisa que é fato pode ser a religião que for. Deus é para todos É um só. e ele não erra. E é um só, né? E é um só. Né? Porque a gente vê muito isso daí. Se você for verificar a fundo as guerras que tem no mundo, né? Exatamente. Tudo vem de fatores religiosos ali. Então, não se pode confundir, né? Ter essa religiosidade doentia a ponto de você fazer uma inimizade, de brigar com o irmão e tudo mais. Porque isso daí vai contra o que está na palavra. Né? Exatamente. A partir do momento, um dos principais pecados que nós temos hoje no mundo, que nós devemos banir da nossa vida, se chama julgamento. Né? Então, se eu acredito em Deus, se eu entendo um pouquinho da palavra, que ele ali tem diversos versículos que incita a falar, não julgue. Isso é para quê? Isso ele está querendo dizer o quê? Vai cuidar da sua vida. Né? Porque eu adoro esse vai cuidar da sua vida. Não adianta eu querer mudar a vida da pessoa. O máximo que eu posso fazer é ser a empatia vem de eu entender o que ele está passando. Exato. E passar o meu ponto de vista para ele. E se ele não quiser ouvir, tá tudo certo. E eu não tenho que julgar ele, em nada, as pessoas. E as guerras acontecem por quê? Porque povos se acham melhores que outros. E logicamente, né, vem toda uma parte política, né, de territorial. Poder, essa conversa estenderia aqui por várias e várias horas. Mas o grande lance é esse: é a gente interpretar, sermos pessoas espiritualmente elevadas, né, aumentar nossa frequência, para que nós possamos servir, que servir também está na Bíblia e é um dos caminhos da prosperidade. Exato. Né? Eu vou até falar para você completar a frase: maior é o que? Maior é o que serve. Maior que serve. Exatamente. Por isso que a gente sempre fala para a gente gerar valor na vida das pessoas, agregar na vida das pessoas de uma maneira ou de outra, de forma genuína. Exato. Isso daí vai retornar para você mais cedo ou mais tarde. E é algo sensacional. O Rodrigo falou aqui da questão do vai cuidar da sua vida. Ontem mesmo eu fiz um vídeo sobre isso, não sei se você chegou a ver lá. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá até ali na lousa ali da minha sala, fica ali escrito na lousa, a sigla VCSV, é o vai cuidar da sua vida. Quando a galera tá se desviando do foco ali, eu vejo como começa a falar uma coisa ou outra, e fala, você viu fulano de tal, você vai dizer, fulano, aí eu pego e só aponto pra lousa ali, aí o pessoal já sabe, que é a sigla, VCSV, vai cuidar da sua vida. Mas eu quero deixar aqui registrado aqui, o Ronaldo, isso é fato. E o mais legal de tudo é o seguinte: toda essa conversa que nós já tivemos aqui, a gente falou, né, de novas amizades, novos ambientes e tal. Mas assim, eu conheci o Ronaldo em 2007. E antes do Ronaldo, eu tive N amigos, vários amigos. E o Ronaldo foi um dos pouquíssimos que me deu a maior força do mundo quando eu precisei, que eu estava no pior momento da minha vida, que eu estava precisando mesmo de ajuda, né? E foi me visitar na Fazenda da Esperança. E depois que eu saí também, sempre me tratou de uma forma como assim, logicamente, né, sabendo de tudo, mas normal. E sempre me apoiando, e a gente sempre
frequentando, procurando frequentar os mesmos mentorados, as mesmas ideologias, né? Então, eu já quero deixar aqui registrado já em vídeo, né, um agradecimento enorme por esse grande amigo meu, grande empresário, e com certeza Deus já está abençoando e vai abençoar muito mais a vida dele. Com certeza, obrigado, meu amigo. E pode ter certeza que o sentimento é recíproco. Com certeza. E eu falo, tudo que eu faço hoje é algo que eu sinto no coração de fazer. Antes, o pessoal fala muito, você tem que agir com a razão e não com a emoção. Só que você tem que ter esse tato, esse bom senso. O que é bom senso, né? Você ter os seus sensores muito bem afiados Entre ali. razão e emoção, Entre né? razão e emoção, para você saber a hora e a maneira de você agir. Então, essa questão de visitar o Rodrigo lá, foi algo que eu senti no coração, eu me senti muito bem. Então, dia de final de semana, é para estar com a família e tal, mas eu falei para minha esposa, não, eu senti no coração que eu vou lá visitar ele. Combinei com a esposa dele, né, com a Antonella, que eu iria, a gente se encontrou lá, foi um momento muito bacana, a gente conseguiu ter um momento ali de qualidade, que faz tempo que a gente não tinha. Até porque é um lugar ali muito bonito. Muito bonito, muito tranquilo, e a gente conseguiu conversar, a gente conversando lá, ele falou, olha, eu tenho um período para ficar aqui, eu acho que é 1 ano, né, que você falou, né? Mas eu fiquei lá 7 meses. Então, mas quando você começou, quando ele estava lá, eu fui lá, ele falou, não, vou ficar 1 ano, eu vou cumprir. E eu sempre falei para você, falei, cara, é 1 ano que diz que teoricamente você tem que ficar, mas aí eu falei para você, eu falei, olha, mas vai sentir no dia a dia que no momento certo Deus vai falar, meu filho, você está pronto, pode ir embora. Aí você ficou o quê? 7 meses. Então, e foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque ali eu me descobri muito ali, né? Eu vi que eu sou capaz de fazer qualquer tipo de trabalho. Porque ali eu aprendi. Eu fui para padaria, fiquei 4 meses na padaria. Né? Eu, nascido e criado na roça, nunca tinha feito uma horta, ali eu cuidei de horta. Né? Ali também trabalhei com manutenção elétrica, manutenção hídrica. Então, assim, foi... Você aprendeu a usar a cavadeira lá também? Porque lá na minha chácara, você deu... Porque a cavadeira que ele deu primeiro era cega. Não tinha corte nenhum, rapaz. Mas o que eu finquei de cerca lá, eu vou falar pra você, viu? Tudo é aprendizado. Né? Você vê até num momento um momento difícil da vida, nossa, eu tenho que ficar recluso lá, longe da família, né, em tratamento. Foi um momento que ele teve bastante conhecimento, teve mais intimidade com Deus, né? Aprendeu novas habilidades. Na verdade, eu nunca tinha tido tanta intimidade. Ali eu me apeguei bastante mesmo. Então, isso é a dificuldade, é o que a gente tem que ficar atento no dia a dia, no meio de tanta distração que tem, celular, e de você estar num lugar, estar no outro, de você ter esses momentos para você ter esse momento de intimidade, você e Deus, que é algo super importante também. Hoje, no dia a dia. A gente estava falando negócio de vai cuidar da sua vida, aí veio o assunto entre razão e emoção e ter esses sensores, né? Hoje eu procuro tomar extremamente cuidado, não comprar o barulho dos outros, né? O que a gente vê, principalmente dentro das famílias? Um problema que não é seu, você toma partido. Você toma partido de um problema e daí você começa a fazer parte daquele problema. Isso acontece dentro da empresa, isso acontece dentro da família, isso acontece no meio do trânsito, isso acontece em todos os lugares. Mas existe, e quando você assume, você vê uma pessoa com problema, a pessoa está emocionalmente fragilizada, e é uma pessoa que é querida sua, é uma pessoa querida. Você tem que sentir, vamos supor, se eu fosse hoje confortar o Ronaldo, e o Ronaldo estivesse emocionalmente abalado, e ele fosse falar para mim o que está acontecendo com ele, e ele fosse falar o nome de alguém, se é do pai, da mãe, se é de um amigo e tal, eu ia falar assim, meu amigo, eu não estou aqui para ouvir dos outros, estou aqui para ouvir de você. O que você pode fazer para resolver esse problema? Então, é esses sensores que eu venho construindo e ainda me julgo leigo, porque essa área emocional, entre emoção e razão, essa é a sabedoria que nós temos que buscar na Bíblia. Porque nós temos que servir, mas nós não podemos comprar a energia negativa dos outros. Nós temos que ter realmente esses sensores e passar conselhos que edifique a pessoa e não cause mais intriga entre elas. Porque o que eu vejo muitas vezes é a pessoa supostamente amiga, ela compra
o Toma seu um barulho partido de um lado no só. momento e mete o pau na outra pessoa. Exato. Ali ela já está pecando porque ela está julgando, ali ela não está escutando, Exato. a outra versão. Então, assim, é só com muita vivência. Nós vamos errar todos os dias, mas isso o dia a dia vai ensinar. E com certeza muitos vão embora e muitos vão permanecer, assim como o Ronaldo e outros grandes amigos que nós temos também. Exatamente. E é algo que a gente vai aprendendo, né, ao longo da vida. Vira e mexe, eu fico pensando, né, no Ronaldo de antes e o Ronaldo de hoje. E muita gente tenta te limitar. Eu já ouvi algumas vezes, até pessoas muito próximas, falar assim, nossa, eu queria que você fosse aquele Ronaldo de antigamente. Ah, às vezes você acha que uma situação dessa daí, a pessoa tá, pô, é que a pessoa queria que eu fosse igual antigamente, mas por quê? Porque era aquele Ronaldo meio abestalhado, né? Que ficava lá brincando e tal, de tudo quanto é maneira, que era meio largado para muitas das coisas. Mas eu me conhecendo, eu pego e falo hoje, falei assim, não, mas você queria que eu fosse aquele de antigamente, eu não. Porque eu tô crescendo a todo momento, tô criando Vou lhe repertórios. dar um exemplo com menos de 5 dias. Com menos de 5 dias. Se eu não me engano, na quinta ou sexta-feira, na quarta-feira passada, ele falou para mim na quinta, eu lancei uma rifa de Dia das Mães, né? E daí eu coloquei ele numa transmissão, né? Numa transmissão do WhatsApp, na lista de transmissão. E daí ele pegou e me mandou áudio e falou, Rodrigo, por favor, me tira dessa lista de transmissão aí, por favor, que eu não compro rifa, né? Não, ele nem falou isso, ele falou, me tira dessa linha de transmissão aí. Porque ele sabe, quando eu faço, eu coloco um monte de gente, eu vou postando a cifra enquanto tem, né? Sempre ela tem 100 números, então até acabar eu fico postando ali até finalizar. Aí, beleza, eu escutei o áudio e mandei pra ele. Não, beleza, Ronaldo, não vai comprar nenhuma rifa aí pra ajudar? Ele falou assim, ô Rodrigo, você me perdoa aí, cara, só que é o seguinte, eu já me propus aí há 2 anos já que eu não compro rifa, né? Eu prefiro ajudar de outras formas, mas eu falei que eu não vou comprar e não compro mais. Ali, talvez se fosse o Rodrigo do passado, eu tenho certeza, da minha família eu já enxergaria um monte já. Já ia ficar de saco cheio, já ia ficar falando, pô, meu, como é que o cara não vai me ajudar, o cara é meu amigo? Não, simplesmente eu falei, pô, isso é o propósito do cara, tá tudo certo, ele não quer comprar, tá tudo certo. Então, e sem ressentimento e sem nada, nós temos que respeitar a vontade dos outros e a mudança dos outros. Sim. Né? Porque toda mudança gera resultado. E nem sempre essas mudanças vão agradar, principalmente as pessoas que estão mais próximas de você. Exatamente. Nessa questão de rifa, de jogos, é algo que eu mudei de um tempo para cá, acho que já faz uns 3 anos já. Eu ouvi um pastor falando sobre essa questão de rifa e tudo mais, de jogos, até Mega Sena e tudo mais. Jogos que, basicamente, várias pessoas apostam, colocam o nome, escolhe o nome, no caso da rifa, e só uma pessoa ganha, entendeu? Então, queira ou não queira, no fundo, né, é um jogo de azar. É igual, você for ver lá o Tigrinho, lá, sei lá, um monte de gente põe. E me lasquei com isso também. Então, pois eu também. Mas, ser bem sincero, eu tenho histórias também, eu já perdi bastante esse negócio de bet, essas coisas. Hoje eu não quero nem ver essas questões, e as pessoas que eu vejo que tá entrando, eu falo, cara, fica esperto, mas não pega nada, é só um jogo, só vou apostar no jogo. Aí perde um dinheiro, depois quer colocar o dobro lá para ganhar, aí perde, vai perdendo, vai se enfiando em dívida. Então, eu sempre falo desse meu testemunho. Esse negócio da rifa, ele falando agora para mim, eu não escutei esse pastor ainda. Mas a rifa é uma coisa corriqueira e de muita tradição na minha cidade. Então, para mim, eu não vejo maldade. Porém, se for analisar da forma que ele está falando, isso aí com certeza faz toda a diferença. E com certeza agora não digeriu isso legal em mim, porque é uma coisa que eu faço todo mês. Mas eu vou ter que refletir e vou ter que, já que eu estou mudando, já que eu estou querendo prosperar, vou ter que talvez tomar uma decisão de não fazer mais, arrumar uma forma diferente de vender. Quem sabe eu, junto ao Authentic e o Ronaldo, fazendo corridas de aplicativo, e não supra as vendas que eu fazia na rifa, não supra aqui e eu paro com isso. Então tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Porque a gente não combinou isso que a gente está falando, não. A gente não combinou nada. Aqui o papo é autêntico, né? Até por isso que o
podcast é Authenticast, né? Tá Então certo. é um bate-papo autêntico aqui que gere valor nas pessoas. Porque eu sempre falo, né? Uma ferida fechada é o ministério aberto. Exatamente. Então é algo que às vezes a gente deixa de falar alguma dor que a gente teve, que a gente já curou. Que nem você já falou, eu acabei de falar um aqui também, que eu já Mas perdi então, dinheiro em jogos, mas a gente precisa Sim, falar para que outras pessoas exatamente. não entrem nessa questão. No caso, essa parada de adicção, né, eu tomo muito cuidado, né? O intuito não é a gente falar disso aqui hoje, mas é assim pra gente se conhecer e vocês saberem quem sou eu, quem é o Ronaldo e tal. Mas essa parada de adicção, gente, é um negócio seríssimo, seríssimo, que assim, falar estou curado é um negócio bem, a pessoa tem que estar bem firme nisso, porque são N motivos, né? A adicção, ela parte de uma doença emocional que você desenvolveu lá na sua infância e você vem acarretando, e depois ela se torna uma doença química, e se você não for tendo entendimento, entendendo os gatilhos, entendendo as suas trilhas neurais, e você não mudar isso, você ainda acaba recaindo, né? Você, como aconteceu comigo, mas assim, depois que você faz um tratamento, você passa a ter um certo controle e não permanecer naquilo. Então, seria um outro bate-papo para a gente discutir um dia, que isso eu estudo bastante hoje, porque eu ainda quero salvar muitas vidas ainda. Mas para isso, eu tenho que estar embasado em conhecimento, fortíssimo, 100%, para mim poder estar passando isso e salvar pessoas também. Exatamente. A sua história, a minha história, a sua Exato. história que A você sua está história. assistindo aí também pode salvar vidas. O problema é que a maioria das pessoas, elas têm medo de falar as coisas, tem medo de assumir aquele ser autêntico. de ser autêntico, exatamente. Essa é a questão. E sabe o que é o pior? Se você parar para pensar aí, enquanto muitos estão calados, tá reclusos e não tá falando, não tá ajudando as pessoas, ela está sendo conivente com várias pessoas que estão doentes, que acabam tirando a vida Exatamente. e tendo problemas maiores. Por quê? Porque você não teve a coragem, a atitude de abrir a boca e falar do que você sabe, que pode estar salvando muitas vidas por aí. Então, E eu duvido que você aí que nos escuta não tenha nada que possa agregar na vida de alguém. Todos nós temos. Basta Exato. que nós temos a confiança em nós mesmos. Exatamente. É isso aí? Ô, Rodrigo, pra gente dar uma descontraída no ambiente, eu costumo falar que histórias conectam, né? Sim. Então, contar a história é muito bacana, que a pessoa acaba se Eu sou unindo. meio- Pô, já passei por isso. Eu sou meio ruim de história, hein? Isso Conta uma história aí bacana aí de algo que aconteceu na sua vida aí. História, cara. Não, Como mas é que só legal, não é só pra gente dar uma descontraída na beira. Eu sei que você tem bastante história. Já Cara, mas bastante história. que tipo de história que eu poderia contar hoje, Qualquer rapaz? história. Lá em Paraibuna, que a cidade lá é pequena, mas tem muita história. Não, é verdade, é verdade. Essa Paraibuna lá é cheio de história. Cara, eu vou, eu vou contar uma história aqui que me veio à cabeça, que foi do tempo de faculdade, e ainda existia o famoso chuchu que tinha lá em Paraibuna, e eu fiz um... Não tem mais? Não tem mais. Não. Rapaz. Hoje, inclusive, está um excelente restaurante, chama Padua Grill. Muito bom. Quem puder estar indo lá para visitar, fique à vontade. Mas eu convidei os meus amigos, o Ronaldo, o Henrique, o Guilherme Guedes, que hoje está lá nos Estados Unidos. States. E agora eu não me lembro quem mais, eu lembro desses três, mas tinha uns dois. O Luiz estava lá. O Luiz, eu acho que estava lá também. Luiz, Thiaguinho, o Toshiro. O Toshiro, nossa, foi uma galera. E como todo bom jovem universitário, né, nós fomos lá pro Chuchu e enchemos a lata lá, né? E na hora de dormir, rapaz, o Guilherme chegou e deu um pulo na cama da minha avó. Rapaz, a cama da minha avó, daquelas camas antigas. Eu não vi. Meu... E o danado, só que assim, eu não vi, né? Eu não vi. E daí ele foi e ajeitou o estrado, tal, não sei o que. Eu só sei que a gente foi embora, tal, não sei, e foi embora, né? Eles voltaram para São José, fiquei embora.
No outro dia eu fui deitar na cama, rapaz do céu, fui parar lá no chão. Aí eu lembrei que ele tinha pulado da cama, e daí eu liguei e falei, ô Gui, filha da mãe, você quebrou a cama. Eu falei, não, imagina. Eu falei, imagina? Só deu uma escorada no estado ali e Nossa tal. senhora. Mas isso aí foi só o motivo de dar risada. Depois a gente começou a brincar, de falar pra ele, meu, cadê o marceneiro, cara? Cadê o cara pra arrumar? Mas, ó, pra você ver, e ele, na vergonha, não falou nada. Pô, o cara, a primeira vez que ele tinha ido em casa, deu um pulo. Pois é. E só que eu descontei, né? Eu descontei. Aí, certa vez, teve uma festa aqui em São José. Aí a gente tava, sei lá, se tava na faculdade. O que aconteceu? Que eu vim despreparado de tudo. E daí a gente foi para um churrasco, mas encheu uma lata de novo. E daí ele levou no shopping. Muito bêbado. E daí, meu, comi pra caramba. E na hora que tava com a lata cheia, eu cheguei pra dormir na casa dele esse dia, né? Tava eu e mais um também, que eu não vou lembrar agora quem. E daí só sei que comecei a passar mal, deitei na cama, tudo rodava, cara. Tudo rodava. Nossa, daquele jeito. Daquele jeito. Aí eu peguei e falei pro Guilherme, eu quase gorfando já, fui lá chamar ele, o Gui, dá licença, posso vomitar? O cara pediu permissão pra vomitar. Mas não deu nem tempo, cara. Aí depois ele levou. Antes de responder, Já foi pro chão e depois fui lá pro banheiro da casa dele. Foi mó Nossa. feiura também. Ainda bem que o Gui é um grande irmão que a gente tem aí. E eu nossa saudade dele, muito tempo que eu nem converso com ele. Mas eu vou chamar ele no direct aqui qualquer hora. E um abração, um beijão pra você, Guilherme. E pra todos da Colligation, né? Que fez faculdade junto. É isso aí, foi um momento top da nossa vida. É mais novo, né? Tinha essa outra mentalidade aí. Tem Exatamente. muita história aí pra Mas se era pra descontrair, eu acho que a história isso melhor aí. que essa daí. Ixi, tem vários, né? É que nem você falou, podia ficar horas aqui falando dessas histórias Então. que a gente ia se conectando. Pessoal, estamos chegando aqui ao fim de mais esse episódio aqui do Authenticast. Como eu falei, a ideia é essa, ter um bate-papo descontraído. Não tem nenhuma pergunta elaborada aqui. As perguntas vão surgindo na hora, o download vai vindo na hora também. E a gente vai batendo esse bate-papo aqui descontraído. Então, quero agradecer, Rodrigo, pela presença aqui, por estar aqui hoje. E aqui vai estar o nosso escritório aqui, estará sempre aberto. Eu estarei sempre à disposição para a gente bater um papo aí. Eu que agradeço desde já o convite do Ronaldo, agradeço a oportunidade de estar fazendo parte da equipe da Authentic agora. Né? Vou acabar de assinar o contrato aqui, pegar o meu carro para começar a fazer essas corridas de aplicativo. E gostaria de deixar aqui um recado para vocês. Venha para a Authentic, venha conhecer as propostas que nosso grande amigo Ronaldo tem, a sua empresa tem para oferecer. Não é somente uma empresa de locação de veículos, é uma empresa de investimentos. Ele tem vários modelos de investimento, então não perca a chance de estar conversando com ele. É uma pessoa sensacional, uma pessoa preparada que vai fazer de tudo para você fazer o seu dinheiro render mais. Muito obrigado. É isso daí, como o Rodrigo falou, né? Essa parte da autenticidade, da transparência, a gente leva para todos os segmentos, né, da nossa vida, na área pessoal, profissional e empresarial. Então, o nosso lema aqui na Authentic é isso, ter transparência nos investimentos para os investidores e carros com excelência na rua. Então, qualquer coisa pode nos chamar aqui, eu estarei à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigado novamente. A vocês um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto, valeu.